indicação de livro hoje e vamos indicar e falar um pouco sobre este livro, O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. O que esse livro fala? Vamos lá para todos os detalhes sobre esse maravilhoso livro do Rodrigo Bibo. Vamos lá! Olá, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Eterno. Tudo bem com vocês? Eu sou Elisamar Santos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Estou com a voz muito rouca, pois ontem estava em um culto de jovens, festividade dos jovens, foi uma benção, então a garganta está um pouco debilitada, mas vamos para o vídeo. E eu quero indicar livro para você hoje. Esse livro, como eu falei no início, O Deus que Destrói Sonhos, né, do Rodrigo Bibo. Rodrigo Bibo é um teólogo, ele foi se graduou em teologia na Faculdade Luterana de Teologia e é mestre em teologia pela Faculdade de Teologia do Paraná. Ele também tem um canal que trata sobre teologia no YouTube, né, o Bibotal. É um programa, um canal muito bom para quem quer aprender teologia sadia, uma teologia autêntica, né? O Rodrigo Bibo é um cara muito centrado na escritura, se fundamenta muito bem, fora que ele também faz podcast, tem podcast dele lá no Spotify e em outras plataformas. Então o cara é muito show de bola, é um cara totalmente preparado e escreveu esse livro, O Deus que Destrói Sonhos. Esse livro, ele tá custando aí em média de 22 a 30 reais. Eu comprei mais caro porque eu comprei no lançamento. Mas agora, eu fiz uma pesquisa aqui, ele está custando aí de 22 a 32 reais, muito barato e vale muito, mas muito a pena, você que gosta de uma boa teologia, comprar esse livro. Então vamos para o índice do livro e para os capítulos, para ver o que é que esse livro fala. Ele tem 6 capítulos, algumas considerações finais, e o primeiro capítulo ele vai falar sobre a fábrica de sonhos, ou teologia da Xuxa. E aqui ele vai abordar esses discursos e pregadores, né? Não só os discursos, mas os pregadores que propagam a teologia da prosperidade, os pregadores coach, né? Que traz essas mensagens motivacionais travestidas de evangelho. Ele vai falar aqui sobre essa questão das mensagens que tentam inflar o ego da pessoa, né, para que ela busque primeiro coisas materiais, né, como eu citei a teologia da prosperidade, que impulsiona você a buscar o materialismo em detrimento da salvação. Então o primeiro capítulo ele faz uma argumentativa muito boa, né, sobre essa questão aí de teologia da prosperidade, mensagens coach, que está muito na moda, muita gente gosta, mas infelizmente não é evangelho. O primeiro capítulo é isso, a fábrica de sonhos, né? E fala, ou teologia da Xuxa, né? Engraçado, mas é muito sério. O segundo capítulo ele vai tratar sobre crucificando os sonhos, Eu gostei muito desse capítulo, porque eu me lembrei de uma coisa. Muitas das vezes a gente aceita muito bem a vontade de Deus nas nossas vidas quando Ele faz a nossa vontade, né? Quando você pede uma bênção, Deus concede. Quando você pede para Ele te ajudar em algum propósito e Deus consegue te ajudar, você aceita isso. Mas muitas das vezes a gente não quer aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas, né? A gente não quer crucificar as nossas vontades pelo reino de Deus. Então ele faz uma exposição muito interessante sobre essa questão de crucificando os sonhos, né? E nós devemos, primeiro, não atentar para as nossas realizações, né? Para as nossas vontades, mas devemos jogar tudo isso na cruz de Cristo, né? E esperar que Ele faça a sua vontade. Não insistir para que Deus faça sempre a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer. Muitas das vezes Ele vai fazer, e muitas das vezes não, e nós temos que aceitar também a vontade do Senhor, né, nas nossas vidas, mesmo que essa vontade, a vontade de Deus, venha de encontro às nossas vontades. Então esse capítulo ele vai tratar muito disso, sobre sonhos, sobre realizações, que as pessoas hoje buscam muitos sonhos, né? Ele diz assim: Jesus Cristo morreu em meu lugar,
não para que eu mesmo, para que eu me sinta bem, mas para que eu seja salvo, né? Então, veja que interessante, Jesus morreu na cruz do Calvário para que, não para que eu me sinta bem, mas para me salvar, né? Mas para que a salvação através de Cristo, né, chegasse em minha vida, através da cruz, melhor dizendo, chegasse na minha vida. Então Jesus morreu da cruz não para realizar os meus sonhos, não para que eu me sentisse bem, não para que eu conquistasse tudo. Ele morreu na cruz para me dar salvação. Ele trata muito bem sobre isso no seu 2º capítulo, Crucificando os Sonhos. No terceiro capítulo ele fala os sonhos de um discípulo, né? Quais são os sonhos de um verdadeiro discípulo? Será que os sonhos do verdadeiro discípulo é colocar primeiro os sonhos pessoais na frente, né? Ele cita aqui John Stott, no seu livro O Discípulo Radical, tem esse livro muito bom, Discípulo Radical, né, que defende a ideia de que não deveríamos ter abandonado o termo discípulo para se referir aos seguidores de Jesus, visto que o termo cristão só aparece 3 vezes na Bíblia, né? Ele fala aqui sobre isso, né, sobre a questão do discipulado. Ele diz assim: tomar a sua cruz e seguir a Jesus é tomar para si a dor do outro e não a sua própria dor. O convite de Jesus é segui-lo até o Gólgota, onde ele morreu por nós, e não por ele. Então ele fala aqui sobre o discipulado, né? Sobre essa questão de como os discípulos se comportaram, principalmente depois da ascensão de Jesus, e como nós devemos nos comportar como discípulos. Será que nós estamos se comportando como discípulos? Será que nós almejamos o que os discípulos queriam, que era pregar o evangelho, que era se preocupar com o outro, que era o desejo de pregar o evangelho e ganhar almas? Então ele fala muito bem sobre isso aqui, nesse terceiro tópico, né? Os sonhos de um discípulo. Vamos para o 4º tópico. Ele vai falar abrindo mão dos nossos sonhos, abrindo mão dos seus sonhos para viver a vontade de Deus. Então, o livro todo é nessa pegada aí, né, de esvaziamento do homem, né, para que a glória de Deus seja manifestada, né, abrindo mão dos seus sonhos para viver a vontade de Deus. Muitas das vezes a gente quer viver a nossa vontade, a gente cria projetos para a nossa vida onde Deus não projetou isso pra gente. Gente, desculpa pela voz, mas eu tô com a garganta muito debilitada, mas eu decidi fazer esse vídeo para vocês. Então, Deus, ele já tem um projeto para nossas vidas, mas muitas das vezes a gente quer pegar tangentes, quer se desvincular da vontade de Deus para atingir os nossos propósitos, os nossos sonhos, né? E não queremos viver a vontade de Deus para nossa vida, os propósitos de Deus para nossas vidas. E isso é muito complicado, né, para um cristão que ele se predispõe a viver o chamado de Deus. Bom, no 5º tópico, no 5º capítulo, ele diz assim: Senhor, qual é a sua vontade para mim? Ele trabalha essa questão de você se preocupar em buscar o Senhor, perguntar ao Senhor qual é a vontade dele para a sua vida, né? O que é que Deus quer para você? Será que você tem se perguntado a Deus o que é que Deus quer na sua vida? Então, ele vai trabalhar essa questão aqui, vai falar um pouco sobre religião, né, sobre algumas religiões, né, e vai dar alguns exemplos aqui. Ele cita assim: a vontade de Deus já está clara e revelada em sua palavra. Ficar pedindo sinais para Deus é sintoma de imaturidade espiritual e fuga de um compromisso com as Escrituras, né? Então, isso aqui é muito interessante, né? Essa questão de: Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Porque a gente muitas das vezes quer botar a carroça na frente dos bois, né? Referente ao que Deus quer, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E nós devemos consultar o Senhor em oração, pedir a Ele para entender qual é a vontade dele na nossa vida. Então, o 6º tópico, ele vai trabalhar a oração de um discípulo, como um discípulo deve orar, né? Como um discípulo, ele deve se comportar perante o Senhor em oração. Ele diz assim: as nossas orações precisam ter intimidade suficiente para chamar Deus de Pai, mas a submissão consciente
para pedir que a vontade de Deus, a vontade dele seja feita na nossa vida. Então, ele vai trabalhar nesse livro toda essa questão de sonho. Não, Deus vai realizar o teu sonho, Deus vai fazer os teus projetos, você não vai sofrer. Essa mensagem coach mentirosa de que evangelho não é sofrimento, evangelho não é cruz, evangelho é só bênção, é só paz, é só prosperidade. Então ele vai quebrar essa ideia nesse livro. Se você gosta de uma argumentativa bíblica séria, você deve comprar esse livro, O Deus que Destrói Sonhos. E tá barato. Então compre esse livro. Eu tô indicando porque eu fiquei muito lisonjeado com o trabalho do Rodrigo Bibo e fiquei muito impactado pela argumentativa dele, né? Uma argumentativa muito saudável, muito clara, uma teologia simples, mas não simplória, né? Muito clara, objetiva. Então, muito bom esse livro. Compre esse livro que você vai agregar muito para a sua vida espiritual. Gente, muito obrigado. Esse foi mais uma indicação de livro para vocês. O Deus que Destrói Sonhos. Compre esse livro. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Perdão aí pela voz, eu tô às vezes até engasgando. É porque realmente eu tô com a garganta muito debilitada, mas a gente fez o vídeo e é isso aí. Valeu, gente. Graça e paz da parte do Eterno.